Faremos a leitura do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Intitula-se Mais Alto. O próprio título já nos dá aquele aspecto de evolução, de crescimento, de ascensão, esse aspecto de evolução intelecto-moral. Aqui nós temos o verso 32 do capítulo 6 de Lucas. É uma fala do próprio Cristo. Diz o seguinte: se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Qual era o costume daquela época, a tradição? Se nós hoje amamos só quem nos ama, se somos companheiros só daqueles que são companheiros nossos, se sorrimos só para quem sorri para nós, se servimos só quem serve a nós, essa é a pergunta de Jesus. Qual é a recompensa disso? Por exemplo, tratar bem o nosso familiar, nós estamos fazendo mais do que nossa obrigação, nosso dever. Os pais, os filhos, os irmãos, aqueles que comungam conosco, seria o quê? Um comportamento de educação, de respeito. Se amais somente o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Uma das falas de Jesus, naquele período, ele já dizia, os escribas e fariseus também fazem o mesmo. O que fazeis de especial? É esta situação que ele vai colocar para nós, a explicação de Emmanuel. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem. Alegramo-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença. Solidarizamo-nos com os que nos seguem. Louvar os que nos reverenciam. Ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Aí ele coloca, é sempre fácil. Mas será que é fácil mesmo? Porque hoje em dia, numa situação que nós vivemos, de dificuldade, de disputa, principalmente nas empresas, às vezes a pessoa está sorrindo para nós, conversando conosco naquela maior alegria, e existe aquela situação que alguns falam assim, você nem imagina, te puxou o tapete. Então, quando o Emmanuel coloca que é fácil, tudo bem, é fácil, mas não nos surpreendamos, porque existe aqueles que estão conosco, sorrindo conosco, mas nas costas, como diz o adágio popular, dessa maneira. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. Agora, a questão é mostrar Jesus, o exemplo, as atitudes dele, o comportamento dele, o trabalho dele, é que faz a diferença. Porque o costume e a tradição naquele período é amar quem nos amava. Fazer bem é quem nos faz bem. E quem era de fora não tinha esse aspecto de solidarizar, de servir, de fazer algo melhor nesse sentido, principalmente quando alguém tratava mal a família, né? Por isso que já existia a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Porque antes era anomia, não existia leis. Vem Moisés, que estudou na escola de faraós, e ali ele adquiriu muito conhecimento, e ele já havia aprendido essas leis com aquelas pessoas com as quais ele estudava, que eram outras tradições, eram costumes melhores. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles. Emmanuel agora está nos afinando
com o Cristo. Ele está nos colocando com aqueles ensinamentos que Jesus fazia, vivia e ensinava. Agora ele está fazendo um confronto, o que nós devemos fazer na questão mais alta. Ele agora está nos confrontando com os ensinamentos de Jesus. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles. Era o que Jesus fazia. Compreender os que nos desajudem. Ele compreendia aqueles que armavam armadilha, que faziam crítica, que estavam testando. Respeitar os que nos desaprovam. Abençoar quando nos criam problemas. Prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Qual é a nossa postura? Não concordou conosco? Não pensa igual nós? Nós hoje temos aquele grupinho de pessoas amigas, aqueles outros que não comungam conosco. Qual é a nossa postura? Nós já vamos deixando de lado, fazendo vista grossa, ficando um pouco indiferente, não dando atenção. Nós hoje, isso existe em todo lugar, na empresa, no centro espírita, na via pública, na família, sempre existe aqueles grupinhos de pessoas mais afins, onde aqueles que não são, eles são mais deixados de lado. Só que aqui com Jesus não. Com Jesus a situação muda. Se nós queremos progredir, galgar a evolução, se nós queremos ascender em amor e sabedoria, que é mais alto, aí já é diferente. Prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comungam os pontos de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil. Auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensíveis. E contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou nos hostilizem. Olha só, os amigos, eles não têm muita coragem de falar assim: ô Zé Roberto, eu vi você conversando ali agora mesmo, você foi um pouquinho meio grosso com a pessoa. Os amigos não, os amigos ficam caladinhos, não fazem observação, não nos ajudam a melhorar. Por quê? Quem vai nos ajudar mais? São aqueles que não têm compatibilidade conosco, que não pensam igual nós, não é do nosso grupinho. Aí eles falam: ô, mas você vai ser bem mal educado, hein? Esses, se nós fôssemos analisar melhor, são os melhores professores para nós. Porque nos apontam os nossos defeitos, aí cabe a nós analisarmos. Será que se for verdade, foi mesmo? Então eu tenho que melhorar. Não foi. Às vezes pode ser aquela crítica simplesmente porque o adversário não gosta de nós. Mas cabe a cada um de nós colocar na balança se realmente eu fui da forma que ele falou que eu fiz. Isso é muito bom, porque esses adversários nada mais são do que os melhores professores nossos. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir, segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiam a personalidade. Bajulação, elogio. Quando a gente é muito amigo, é cheio de... Você vê um confete ali, você vê uma bajulação, vê ali um elogio. Alguns elogios são bons, porque são incentivos à pessoa dar continuidade, o trabalho no bem, se ela já faz, se ela está trabalhando. Agora, quando vê muita bajulação, muita jogação de confete, nossa! Tem hora que a gente fala assim: não, nem desconfia. Chegar tanto, isso a gente vê muito nos trabalhos nossos,
atividades remuneradas, alguma coisa nesse sentido. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Esse mais alto agora, o que seria esse algo diferente? Esquecer o egoísmo, buscar a melhorar quando a gente está muito orgulhoso, falando só de cima para baixo, quando nós estamos muito prepotentes. Nós precisamos de ligar o desconfiômetro, a percepção. Opa, eu estou avançando demais, eu estou muito vaidoso, eu preciso de melhorar isso, porque isso não é bom para ninguém. Então, esse algo diferente é o que ele nos mostra, é nos alegrarmos com aqueles que não regozijam conosco, é solidarizarmos com aqueles que não nos seguem, é ser companheiro daqueles que são diferentes conosco. Por isso que Jesus faz a colocação: se amais somente os que vos amam, qual a vossa recompensa? É aquela colocação de Jesus também: amar os inimigos. O que é amar os inimigos? Que ele coloca e deixa bem explicado para nós. Não é ficar dando tapinha nas costas de quem não gosta de nós, isso aí é falsidade. Mas sim não guardar ódio, rancor, nenhum ressentimento da pessoa, orar de verdade e tentar melhorar a postura ou até a afeição perto dessas pessoas que não têm compatibilidade conosco. É uma tomada de querer mudar de verdade. É uma vontade maior de evoluir. Este seria o mais alto que é colocado aqui por Emmanuel. É ascender em amor e sabedoria.